Olá pessoas, tudo bem? Vamos lá para mais essa aula de comunicação empresarial. Vamos falar agora de comunicação interna. É uma das colunas atendidas pela comunicação social, que é uma das 4 formas da comunicação que existem dentro de uma empresa, ok? Então essa é a sequência. A gente vai falar agora de comunicação interna, que é a comunicação que acontece no âmbito empresarial envolvendo os públicos internos ligados à empresa, diretamente ligados à empresa, ok? Vamos nessa então, vamos compreender primeiro a definição formal do que vem a ser a comunicação interna. Vou até tirar aqui o videozinho para vocês enxergarem direito o slide. A comunicação interna, a definição formal dela é que é a seguinte: ela é vital para atingir as metas programadas e produzir aceitação sobre os sistemas de valores da organização. Vou voltar ao vídeo. Bonito isso, né? Vital para atingir as metas programadas e produzir aceitação sobre os sistemas de valores da organização. Mano, que frase legal, bacana. Quando a gente vê isso aí, até parece que é um negócio assim espetacular, de outro mundo. Na verdade, comunicação interna é espetacular, é de outro mundo. Mas traduzindo um pouco essa frase aí, cheia de palavras rebuscadas, a comunicação interna quer dizer, na verdade, essa comunicação interna tem como missão aumentar a produtividade. Produtividade, olha só, aqui ó. Por que nós estamos falando que aquele jeito rebuscado lá pode ser traduzido por isso aqui, ó? Porque no fundo, cara, o que a gente faz de comunicação interna é para fazer o funcionário ficar bem melhor, bem mais calmo, bem mais tranquilo, bem mais ciente das suas responsabilidades. Isso tudo faz com que ele produza melhor. Se você tem um funcionário assustado, sem saber o que fazer, um funcionário que tem medo, tem raiva, tem angústia, tem, sabe, assim, ele não consegue ligar os pontos dentro da empresa. Quer dizer, o que você tem, que esse funcionário está produzindo para você? Muito pouco, né? Então, quando a gente fala de comunicação interna, nós estamos falando que ela é vital, sim, mas não com aquelas palavras bonitas. Eu digo, ela é vital para aumentar a produtividade na empresa. E se aumenta essa produtividade como? Pela informação, pela motivação, pelo bom relacionamento entre empresa e públicos. Então, toda empresa que possui uma boa comunicação interna possui uma boa produção. Isso é muito certo, gente. Tem uma boa comunicação interna, sua produtividade está sempre em alta. Não pense que a comunicação interna é só um capricho ou só uma necessidade para você resolver pequenas questões pontuais. Nós estamos falando de comunicação interna de forma estratégica, uma forma de fazer com que a sua produtividade, que está ligada a vários programas que você faz de melhoria de matéria-prima, de melhoria de fornecimento, de capacitação dos funcionários, de fazer com que eles sejam muito mais motivados, que ele tenha uma questão, uma saúde emocional muito melhor, etc e tal. Tá, tudo isso é importante, mas se você não comunica bem também, tudo isso aí que você investiu vai por água abaixo. Quer dizer, e aí ele vai estar trabalhando de uma maneira muito menos focada, né? E muito mais preocupado com qualquer outra coisa e não exatamente com aquilo que ele tem que produzir. Então a definição mais útil, por isso que eu coloquei lá, ó, tem uma definição formal e tem uma definição útil. Definição útil, missão da comunicação interna, aumentar a produtividade. Basicamente é isso que ela faz dentro da empresa. É comum a gente encontrar a comunicação interna vinculada a setores que não são da comunicação. Então, assim, quem que é responsável pela comunicação interna? Cara, olha, deveria ser o setor de comunicação da empresa. Mas quando não há, e às vezes até quando há, não é bem assim. A gente vê muita comunicação interna vinculada ao RH, ou seja, o pessoal dos recursos humanos. Por que recursos humanos? Porque, obviamente, eles estão mais ligados aos públicos, conhecem mais o pessoal, têm contato direto, etc e tal. Mas, cara, de boa, eles são craques na parte administrativa de recursos humanos, mas não são profissionais da área de comunicação, não sabem comunicar. Desculpa, mas não tem jeito, a linguagem é imprópria, a linguagem não é certa, às vezes eles erram no timing, enfim, são pessoas muito esforçadas, muito competentes naquilo que eles fazem de melhor, mas naquilo que eles fazem de melhor na área deles.
Na parte de comunicação, nada supera um comunicador, nada supera um publicitário, nada supera um jornalista, nada supera um RP. Então, é comum a gente encontrar isso essa comunicação interna vinculada ao RH. É também muito comum a gente encontrar uma comunicação interna ligada a grupos sindicalizados, né? Pessoas que estão ali dentro da empresa que muitas vezes acabam fazendo aquelas comunicações empresariais, jornalismo empresarial, mais focado em campanhas, em você oferecer, trabalhar um pouco mais, assim, um discurso mais publicista, né, junto dos funcionários, e eles acabam até, de certa maneira, povoando muito a empresa com vários comunicados, cartazes, newsletter, informações, banners, enfim, são tanto online como na parte mais física, analógica, estão presentes, às vezes grupos de voluntários dentro da empresa que se reúnem para falar, cara, não tem comunicação aqui, vamos nós, sabe? E aí eles vão criando os grupos lá de WhatsApp, vão criando ações, aí de repente um monta lá um mural, aí um cria um jornalzinho interno, mas assim, nada disso tá ok, sabe? Tá tudo meio no âmbito assim do amadorismo e algumas ações também que a gente vê às vezes que são ações totalmente isoladas, que partem também de alguém ou de alguns setores, de alguns coordenadores de área que acabam, na verdade, fazendo com que essa comunicação ocorra. Mas, gente, sem muito amador. É comum também a gente encontrar a comunicação no âmbito de algumas campanhas ligadas, assim, que são campanhas obrigatórias dentro da empresa. Então, se tem campanha ligada à segurança do trabalho, por exemplo, eles têm que fazer um cartaz, tem que criar lá um texto, tem que criar uma chamada, tem que mandar um e-mail, tem que fazer tudo isso. É uma comunicação interna isso, mas está sendo feita por alguém que sabe fazer comunicação interna? Normalmente não, né? Então são campanhas de segurança do trabalho, qualidade de vida, campanha de meta. Cara, os caras, assim, ó, onde eles erram forte, né? O cara ele tem que fazer uma campanha de meta para aumentar a produtividade, sei lá, para aumentar a renda, para aumentar cliente, para aumentar o que for. Ele tem que fazer uma campanha de meta. Não coloca isso na mão do comunicador. O que acontece? Você não chega nunca na sua meta. Porque para você chegar na sua meta mesmo, específica, você tem que entender metas, tem que entender o que funciona, como é que a coisa tá andando, sabe? Que linguagem que eu tenho que chegar nesse cara? Esse cara tá assustado, ele tá receoso, ele tá empolgado, como é que funciona isso? Cara, é a área de comunicação que sabe disso, né? Estrategicamente, ela que consegue pensar uma boa campanha para você atingir metas. E às vezes os caras gastam uma grana em campanha de meta e falam assim, não funciona nada, tudo isso que a gente falou. Sim, claro que não funcionou, né? Você não está falando certo, você não está falando na linguagem do público, você não está usando o melhor canal, você está jogando uma mensagem que não tem feedback nenhum, né? Então, quer dizer, não tem origem no departamento de comunicação, essas campanhas acabam sendo sempre, quase sempre, um tiro na água, né? Ou seja, você não sabe muito bem o que você vai acertar ali. A comunicação interna, gente, ela tem que ser, se anota isso em algum lugar aí, pode fazer até uma tatuagem sobre a comunicação interna, tem que ser estratégica. E ó, ela é uma atividade meio, ela não é uma atividade fim. O que significa uma atividade meio, não uma atividade fim? Ela é uma atividade estratégica e não uma atividade tática. Olha só, uma atividade fim é uma atividade tática, pontual, ela tem um resultado, acabou. Né? Ou seja, ela é feita, tem um resultado e acabou. A atividade da comunicação interna é uma atividade meio. Por quê? Porque ela compõe todo o período de planejamento estratégico da empresa, de ponta a ponta no ano inteiro dela. Vou até tirar o vídeo para você ver aqui, ó. Nesses 3 pontos aqui que eu estou mostrando para vocês, a comunicação tem que fazer parte do negócio, porque suas ações precisam estar integradas o tempo todo. Né? Ou seja, ela não é uma ação que vai ser chamada de vez em quando você precisa fazer alguma coisa, mais ou menos. Tem muita empresa se ferrando muito com isso por conta do coronavírus, porque nunca fez comunicação e agora está tendo que fazer comunicação com o seu público e ela não consegue. Já a comunicação não faz parte do negócio, ela virou lá um extraterrestre que apareceu de uma hora para outra e um problemão que o empresário tem que ter. A comunicação interna estratégica, ela é envolvente, ou seja, todos os profissionais são alçados à condição de espectador e produtor de conteúdo, ou seja, todo mundo recebe e todo mundo produz também, gente. Todo mundo recebe, todo mundo produz. E a comunicação interna é estratégica porque ela deve alavancar sempre a produtividade. É aquele negócio que a gente falou no começo, colaboradores bem informados são muito mais produtivos.
Então, nós não estamos falando aqui de criar um jornalzinho da empresa rapidamente porque precisa mandar uma informação, ou criar um site, ou criar um blog, ou mandar um e-mail rapidão. Não é isso. A comunicação interna está dentro do planejamento estratégico da empresa, que é feito sempre anualmente. Ou seja, se você não tem uma comunicação interna estratégica, você vai ter sempre uma comunicação interna tática, que vai apagar incêndios, mas nunca vai resolver teu problema de comunicação. A comunicação interna, ela vai operar na empresa, nesse sentido dela ser estratégica, em 3 direções bem básicas, tá? Ela pode atuar nesses 3 campos aqui, envolvendo as áreas nossas de atuação, que, ó, lembra, só lembrando aqui, comunicação interna é uma das colunas atendidas pela comunicação social. Comunicação social é uma das formas de comunicação dentro da empresa. Ela é ativada por quais profissionais? Jornalistas, publicitários, marqueteiros e... Falo marqueteiro no bom sentido, tá? E publicitários. Ou seja, um desses profissionais ou vários desses profissionais juntos, integrados, vão ativar a comunicação interna. E quando essa comunicação interna vai ser ativada, ela está operando em direções. Olha só, eu tenho a comunicação interna que é institucional, ou seja, você faz materiais e campanhas que visam apresentar e posicionar a organização, conceitos, missão, valores, políticas, processos, etc. e tal. E eu tenho uma outra direção em que eu faço comunicação interna a partir de veículos de comunicação interna. Ah, só uma coisa, comunicação interna institucional está no âmbito de quem? Pessoal do marketing, pessoal de publicidade e propaganda, está muito focado nesses caras. Uma segunda direção, veículos de comunicação interna, que são os canais de comunicação, fechando aqui um pouquinho para você ver, canais de comunicação estabelecidos de forma permanente, com periodicidade e formato definidos, né? Ou seja, para que você possa realmente atingir seu público da melhor maneira possível. Então, eu estou falando aqui de uma ação que é muito mais executada agora pelos profissionais de jornalismo, né? Então, são veículos de comunicação interna. No nosso linguajar lá, a gente chama isso de publicações jornalísticas empresariais. E uma terceira direção da comunicação interna, que são as ações de relacionamento. Essas ações de relacionamento são programas de capacitação em que eu vou difundir a cultura organizacional e entre os públicos de interesse. Quem que está trabalhando nesse campo aqui? Relações públicas, né? Ou seja, você tem o pessoal do Relações Públicas normalmente atuando aqui para que essas ações de relacionamento sejam sempre muito bem colocadas. Então, só fechando, comunicação interna atua em 3 direções da empresa, né? A questão de campanhas, ou seja, comunicação institucional, a questão dos veículos de comunicação, quando você precisa trabalhar informação, e também as ações de relacionamento, quando você precisa difundir cultura, comunicação, multiplicar conceitos, etc. e tal, e aí você está no campo mais das relações públicas. Quem é o público interno, gente? A gente tem uma diferenciação aqui importante. Eu estou falando de comunicação interna, mas quem que é esse público interno para qual eu estou falando? É um erro muito grande eu achar que comunicação interna eu estou fazendo só com quem trabalha dentro da empresa, ou seja, dentro da casinha da empresa. Não é só dentro da casinha da empresa. Eu faço comunicação interna para públicos que estão ligados à minha organização. Então, bom, funcionários sim, esse cara está lá dentro, ele é um público interno. Mas é público interno também a família do funcionário, né? Ou seja, não é só o funcionário, mas também a família dele, né? Ou seja, aquele grupo que está ali fora esperando por ele, que ele tem um contato direto, contato direto e diário, né? Semanal às vezes, mas quase sempre diário. Essa família é um público interno também para mim. Quem é público interno também? Fornecedores de matéria-prima, fornecedores de serviço, enfim, as pessoas que têm uma ligação direta com a minha empresa. E os clientes que são cadastrados. Esses clientes que são cadastrados são clientes que eu tenho o e-mail, que eu tenho contato, que eu tenho telefone, eu tenho rede social. Se eu quiser chegar lá, por exemplo, eu tenho um cliente cadastrado que chama Dona, sei lá, Maria do Carmo. Dona Maria do Carmo é uma cliente cadastrada minha. E se eu quiser falar com a Dona Maria do Carmo agora, se eu quiser mandar uma mensagem agora para ela, se eu quiser mandar uma publicidade agora para ela, eu mando, porque eu sei onde ela está, onde ela vive, onde ela vive dentro do cyberespaço, as redes sociais dela, o e-mail dela, o telefone, enfim, são clientes cadastrados. Então, veja, quem é público interno numa empresa?
são funcionários, família de funcionários, fornecedores e clientes que são cadastrados. Em resumo, galera, público interno é todo o público que a empresa consegue ter acesso direto porque possui seus dados cadastrais. E a comunicação interna, então, vai ser feita nesse público, ou seja, diretamente com esse público que eu conheço, que eu sei quem são, porque eu possuo os dados cadastrais dessas pessoas. É diferente dos públicos externos, a gente vai ver depois quando falar de comunicação interna, mas na comunicação externa, na comunicação interna, a gente tem esse público que é o público que a empresa tem, acesso direto, né? Porque possui os dados cadastrais dela, beleza? Então é isso aí, comunicação interna. Para você se aprofundar mais nessa parte de comunicação interna, vou pedir para que você leia os itens de comunicação interna no texto da comunicação nas organizações privadas, a partir da página 55. Ela vai da página 55 até a página vai até a página 72. 72. É isso aí, né? Ou seja, nós temos aí um avanço para você, uma amplificação nesse texto aqui que você já tem aí na sua casa. A partir da página 55, você tem todas as informações a respeito de comunicação interna. A gente vai debater um pouco mais ainda esses elementos nas próximas aulas e também nos nossos contatos online, beleza? É isso aí, gente. Um grande abraço, bom recolhimento aí com o coronavírus. Mas a gente se vê logo mais nos nossos chats aí. Valeu, um abraço.